Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de aula de matemática do livro Trilhas, módulo 3, capítulo 8, páginas 155 a 160. Vamos lá? Áreas de figuras planas. Carlos desenhou um retângulo de 7 centímetros de comprimento por 3 centímetros de largura numa malha quadriculada. Ele quis dizer aqui com esse desenho que cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Então, se eu somar aí na minha largura, eu vou ter 3 centímetros, que eu somei, ó, 1, 2, 3, então eu tenho 3 centímetros. Aqui, como cada quadradinho tem 1 centímetro na sua lateral, né, do seu lado, aqui no comprimento eu vou somar, eu tenho 7 quadradinhos, então eu tenho 7 centímetros. Para calcular minha área, eu multiplico a largura vezes o comprimento, né? Aqui ele somou, foi somando, né, todos os quadradinhos, fez a soma, que é a multiplicação, né? Eu posso multiplicar aqui 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. E eu vou ter 21, ou seja, eu vou ter a minha área da minha figura plana, ou seja, é a área aqui que está pintada, ou seja, eu vou ter aí 21 centímetros quadrados, né? Porque eu vou somar, eu tô calculando aqui essa área, né? Ou seja, a parte pintada, a parte colorida aí da minha figura. Vamos lá, próximo. Portanto, a área desse retângulo é 21 centímetros quadrados. A área de um retângulo é igual ao seu comprimento multiplicado pela sua largura, né? Que eu mostrei para vocês. Então, todo quadrado e também um retângulo, para calcular sua área, multiplicamos o comprimento vezes a largura, aqui, ou seja, né, a sua altura, né? Que ele também diz a altura, ó, 3,5 centímetros vezes 3,5 centímetros. Ele calculou, deu 12,25 centímetros quadrados, né? Coloco 2 aqui. Porque se eu não colocar esse 2, eu tô definindo só a lateral aqui da medida. Não tô calculando a minha superfície, né? A minha área. Vamos lá. Vamos para a atividade para a gente entender melhor aí o assunto. Utilizando uma régua, meça os lados do retângulo e determine suas áreas. Você vai colocar uma régua aí no seu livro e vai dar 3 centímetros aqui na largura e 6 centímetros no comprimento. Para calcular aí a área, eu vou multiplicar 3 vezes 6, ou 6 vezes 3, né? Eu vou ter aí 18 centímetros quadrados. 3 vezes 6, 18. Então, aqui a minha área, da minha superfície, que é essa área pintada aí na cor rosa, eu tenho 18 centímetros quadrados. Na letra B, eu vou ter, medindo com a régua, eu vou ter 6 centímetros de largura, de altura, e 5 centímetros de comprimento. Vou multiplicar 6 vezes 5, eu vou ter 30 centímetros quadrados. Vamos lá para o próximo. Questão 2. Determine a área de um quadrado cuja medida do lado seja 10 centímetros. Então, ele está me dando o quadrado dizendo que o lado mede 10 centímetros. Ora, se ele me diz que é 10, então é um quadrado, o quadrado tem lados iguais, eu tenho 10 vezes 10, que eu vou calcular a minha área. 10 vezes 10, eu tenho 100 centímetros quadrados. Então, a área aí desse meu quadrado é 100 centímetros quadrados. 3. Calcule a área do campo de futebol representado abaixo. Então, ele dá a largura e o comprimento desse campo aí de futebol. 105 metros de comprimento e 68 metros de largura, né? Então, vamos lá calcular. Eu vou multiplicar, né, comprimento vezes largura. 105 vezes 68, eu vou multiplicar, vai dar 7.140. Então, a área do campo de futebol é 7.140. Façam essa multiplicação e essa continha aí do lado, tá bom? Vamos lá para a questão 4. Observe a planta baixa do apartamento de Sueli. A planta é o desenho aí numa visão, né, oblíqua aí, numa visão do apartamento, né? Então, eu tenho uma visão de cima do apartamento, né, que é a planta, né, o desenho aí do apartamento, ou de uma casa, como se fosse, né? Os cômodos do apartamento possuem forma retangular, ou seja, os lados não são todos iguais. Ele quer saber, determine a área do quarto de solteiro, sabendo que ela equivale a 3/5 da área da cozinha. Então, eu preciso primeiro saber qual é a área da cozinha, né? Ah, professora, mas aqui ele não tá me dando o tamanho aqui desse comprimento aqui, mas ele tá dando aqui, ó, 5 metros. Então, é o mesmo tamanho, é o mesmo comprimento desse aqui. Então, aqui também é 5 metros. Então, eu tenho a área da cozinha, eu tenho 3 vezes 5, né? Porque repete aqui os 5 metros. Então, 3 vezes 5
Então, eu tenho 15 centímetros quadrados, a área da cozinha corresponde a 15 centímetros quadrados. Só que ele quer saber do quarto de solteiro, ou seja, é 3/5 de 15, que é a da cozinha. Ora, eu tenho aí uma fração de quantidade, 3/5 de 15. Lembram lá da fração de quantidade? Eu pego o número 15, que é a minha quantidade que ele me dá, que no caso o meu tamanho, 15 dividido pelo denominador. 15 dividido por 5, eu tenho 3. Depois eu pego o número 3, o resultado, multiplico pelo numerador. Primeiro divido pelo denominador e com o resultado multiplico pelo numerador. 3 vezes 3 eu tenho 9. Então, a área do quarto, né, ou seja, a área do quarto de solteiro é 9 centímetros quadrados. B. Sabendo que a área do corredor é 7,14 metros quadrados, qual é a área total do apartamento? Então, eu vou precisar calcular cada compartimento, né? Cada área aí de cada compartimento aí da casa. Então, ele já me deu a área do corredor, então eu vou calcular a área do casal. Porque eu tenho aqui, ó, a área do casal, eu tenho o comprimento e a largura aqui dele, né? Ó, 4 por 4,5. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 4,5, que vai dar 18 centímetros quadrados. Então, aqui eu já tenho aqui a área, né, do meu quarto, do quarto do casal. Agora, vamos calcular a área do banheiro. Eu tenho aqui 2 metros, ele me diz aqui que a largura é 2 metros, e o comprimento, eu tenho aqui, ó, mas não tem aqui escrito nada, mas tá aqui embaixo, ele tá me dizendo que esse tamanho aqui, ó, que é a largura aqui do comprimento do quarto de solteiro, é o mesmo comprimento aqui do banheiro, então é 3, são 3, né? Então, eu tenho aí 2 vezes 3, 2 vezes 3 eu tenho 6 centímetros quadrados, é a área do banheiro. Agora tá faltando calcular a área da sala, né? A área da sala, eu tenho os meus dois números aqui, ó, né? O 4 metros e 5 metros. Eu tenho o meu comprimento e a largura. Então, eu tenho 5 vezes 4, que eu tenho 20 centímetros quadrados. Agora, eu vou somar tudo, né? Vou somar 15, que é 15 centímetros quadrados, que é da cozinha, mais 9 centímetros quadrados, que é do quarto, mais 7,4, que é a área do corredor. Depois, 18 centímetros quadrados, área do casal, 6 centímetros quadrados, área do banheiro e 20 centímetros quadrados, que é a área da sala. Ou seja, somando tudo, eu tenho 75,14 centímetros quadrados. Então, a área total do apartamento é de 75,14 centímetros quadrados. Vamos lá para a questão 5. Veja como Luciana calculou a área da figura, né? O que ela fez? Ela dividiu aí, para poder calcular, dividi a figura em 2 retângulos e calculei a área de cada um deles, e depois ela somou, né? Ou seja, o que ela fez? Ela fez aqui uma linha, ó, e determinou quanto era o comprimento e a largura dessa figura 2 e da figura 1. Aí ela calculou a área de um, ela calculou a área do outro e depois ela somou, que deu 15 centímetros quadrados. Nós vamos fazer o mesmo aqui na figura A. Vamos dividir aqui, né, dividir aqui a figura em 2 retângulos também, ó. E agora eu vou determinar aqui quanto mede cada um. Percebam que aqui, ó, eu já consigo calcular essa minha área aqui, ó, né? Porque eu tenho 3 aqui nessa parte da minha largura e aqui eu tenho 3 no comprimento. Então, eu já consigo calcular essa área, né? Mas vamos definir logo aqui essa área aqui também, ó. Aqui, essa área total, ele me diz que tem 4, né? Mas aqui, ó, ele diz que tem 3. Então, aqui, ó, tem 1, porque 4 menos 3, que é essa parte aqui, ó, então tem 1. Então, a área lá de cima, essa parte aqui, tem 1 centímetro, né? Vamos lá, então. E aqui ele tem 3 centímetros, né? Por quê? Porque aqui, ó, nesse comprimento tem 3. Então, ele está paralelo a essa... Aqui também, esse segmento aqui, ó, né, de reta, então, é 3 centímetros também. Então, vamos lá. E aqui, ó, ele diz que esse pedacinho tem 1, né? Então, eu tenho aqui 3 menos 1. Então, esse outro comprimento aqui dessa parte desse retângulo, da minha figura 2, vamos dizer assim, tem 2 centímetros. Agora, eu posso calcular aqui a área de cada um. Eu tenho essa primeira área aqui, 3 vezes 3, eu tenho 9. Vamos calcular a área da segunda parte aqui. Eu tenho 2 vezes 1.
ou seja, eu tenho 2. E aí, somando 9 centímetros quadrados, 9 mais 2, eu vou ter 11 centímetros quadrados. Então, essa minha figura A aqui, a área dela é 11 centímetros quadrados. Vamos lá para a figura B. Eu passei um traço aqui, né? Determinei esse retângulo aqui. Passei outro aqui, ó. Defini aqui um outro retângulo e aqui outro retângulo. Então, ou seja, eu dividi essa minha figura em 3 retângulos. Agora, vamos fazer a medição de cada um. Essa primeira parte aqui de cima, ó, eu consigo calcular a área, porque eu tenho 4 vezes 1. Então, eu já consigo calcular essa área. 4 vezes 1 são 4, né? Eu consigo definir também esse aqui de baixo, ó, 5 vezes 1, né? Porque eu também já tenho o comprimento e a largura desse lado aqui, que é 5 vezes 1. Então, 4 vezes 1, 4 centímetros quadrados, e 5 vezes 1 eu tenho 5 centímetros quadrados. Então, já defini desses 2 retângulos. Agora, falta definir só esse aqui do meio, que eu não sei, né? Bem, aqui ele diz que tem 4 nesse total daqui de cima aqui para baixo, né? Mas aí eu sei que esse pedaço tem 1 e aqui tem 1. Então são 4 menos 2 centímetros, que eu vou ter aí 2 centímetros. Então, essa parte aqui, ó, tem 2 centímetros. Agora, eu preciso definir esse pedaço aqui, quantos tem esse comprimento aqui desse retângulo que eu separei. Então, eu sei que esse comprimento aqui desse retângulo de baixo tem 5 centímetros. Mas esse aqui tem 3,5. Então, eu posso subtrair 5 menos 3,5, que eu vou ter esse pedacinho aqui, ó, essa parte aqui desse meu retângulo, né? Esse comprimento aqui. Eu vou ter aí 1,5. Agora sim eu consigo multiplicar a área desse meu outro retângulo aqui que eu separei, né? Que eu dividi. Então, eu tenho 2 vezes 1,5, eu tenho 3 centímetros quadrados. Agora, eu posso somar, né, as 3 áreas desses 3 retângulos que eu dividi e consigo definir a área. 3 mais 5 mais 4, eu tenho 12 centímetros quadrados. Então, minha figura B, a área é 12 centímetros quadrados. Questão 6. Determine a área de um retângulo com 25 centímetros de comprimento e cuja largura tem 1/5 do seu comprimento. Bem, ele me diz que esse retângulo aí tem 25 centímetros de comprimento e 1/5, né? É 1/5 centímetros de 25. Então, aqui eu tenho uma fração de quantidade, eu tenho 1/5 de 25. O que eu vou fazer? 25 dividido pelo denominador, que é o 5. Quanto é que é? 5. Depois eu multiplico pelo meu numerador. 5 vezes 1, eu tenho 5. Então, aqui a minha largura, né, 1/5 de 25, eu tenho 5 centímetros. Então, aí eu tenho... Agora eu consigo calcular a minha área. 25 vezes 5, né, calculei que é o comprimento vezes a largura. Eu tenho 125 centímetros quadrados nesse meu retângulo. Questão 7. Calcule o perímetro e as áreas das figuras. Na letra E, vou calcular o perímetro, ou seja, eu já tenho aqui, eu sei que esse lado é paralelo a esse, então é 5, e aqui em cima eu tenho um comprimento 3 centímetros. Então, eu posso somar aí 5 mais 5 mais 3 mais 3, eu vou ter 16 centímetros. Eu somo aqui as minhas laterais, né, como se fosse aqui os meus segmentos de retas, né, aqui, ó, todos eu somo, né, então tenho 16 centímetros. Depois eu vou calcular a área. A área é a largura vezes o comprimento, 5 vezes 3, eu tenho 15 centímetros quadrados, né? Então, calculei o perímetro, a área da letra A. Na letra B, eu percebo que eu tenho bem aqui no meio, ó, um quadrado, né? Aqui é como se eu tivesse um quadrado aqui no meio. Mas eu tô calculando o perímetro, eu vou calcular as laterais. Eu vou contar aqui, ó, as laterais. Quando eu for contar cada lateral dessa, tem 1 centímetro. Somando tudo, eu tenho 12 aí, né? 12 segmentos de reta, eu tenho 12. Então, 12 vezes 1, eu tenho 12 centímetros. E aí, calculando aqui, eu percebo que tem um quadrado aqui no meio. Ora, então eu tenho, se for contar aqui os quadrados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho 5 quadrados, que foi o que eu fiz anteriormente, né? Eu separei aí por áreas, né? Então, eu tenho 5 quadrados. Eu sei que para calcular a área é a base vezes a altura, o comprimento vezes a altura, né? Ou a largura.
Então, eu multipliquei, eu sei que cada lateral aí tem 1 centímetro, então eu multiplico 1 vezes 1, eu tenho 1 centímetro quadrado. Então, cada figura tem 1 centímetro quadrado, somando eu tenho 5 vezes 1, eu tenho 5 centímetros quadrados. Na letra C, o meu perímetro, aqui, olha só, ele tem 6 centímetros, não é isso? Aqui eu tenho 6 centímetros, aqui eu tenho 2. Notem que aqui, essa parte aqui, ele diz que tem 2 centímetros, então eu vou somando 6 mais 2, esse aqui de cima, ó. Aí, aqui tá repetindo, ele tá me dizendo que essa parte aqui, ó, tem 2 centímetros. Então, eu somo mais 2, que é esse aqui de cima. Aqui, ele me diz que tem 1, somo com esse 1 aqui, mais 1 centímetro. Somo com essa, mais esse lado aqui, ó, que ele tá me dizendo que tem 1 centímetro. Vou somar com esse outro 1 centímetro, mais esse 1 centímetro, né? Mais 2 centímetros, que ele me está dizendo que essa parte aqui também é 2 centímetros. Aqui também eu tenho 2 centímetros, então eu tenho, somando, ainda tem esses 2 centímetros aqui, somando tudo, né, as minhas laterais aqui, eu tenho 20 centímetros, então meu perímetro da letra C são 20 centímetros. Agora vamos calcular a área, né? A área é multiplicação, né? Eu já tenho aqui, ó, tá vendo? Ele tá me dizendo que é 2 aqui, o meu comprimento, e ele diz que a minha largura são 6 centímetros. Então, eu tenho 6 vezes, quanto é que eu tenho? 6 vezes 2, eu tenho 12, né? Mas aqui eu preciso calcular, eu separei esses dois aqui, né? Eu tenho só essa área aqui, 6 vezes 2, 12. Mas eu preciso calcular essas duas áreas aqui. Aqui eu tenho 1 vezes 1, né? Que dá 1 centímetro quadrado, né? Aqui eu tenho 2 centímetros vezes 1, ou seja, 2 vezes 1, aqui eu coloquei como numa expressão numérica, né? Então, eu tenho aqui 1 centímetro quadrado, esse aqui. Aqui eu tenho essa outra área aqui, que é 1 vezes 2, que é o comprimento dele aqui, ó, 2 vezes 1, né? Coloquei aqui entre parênteses. E mais esse aqui, 6 vezes 2, coloquei aqui no final. Então, eu somando isso aí, eu tenho o quê? Resolvendo 1 mais 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, 12, ou seja, eu tenho 15 centímetros quadrados quando eu somo aqui 12 mais 2, 14, mais 1, 15. Então, a área aqui da letra C é 15 centímetros quadrados. Eu também fiz aqui a separação, né, das figuras para calcular separadamente, para conseguir aí somar cada área e dar o total aí da área do total dessa figura aí, né. Agora, responda as questões. Letra A. Qual figura possui menor área? A figura B, né? Porque aqui é 5 centímetros, ó. Na figura B tem 5 centímetros. Qual área possui o maior perímetro? É a figura C, que são 20, né? Quais figuras possuem a mesma área? É a figura A, que são 15 centímetros, e aqui na figura C também, que são 15. Então, a figura A e C possuem as mesmas áreas. Questão 8. Utilizando uma régua, meça os quadrados dos retângulos abaixo, em seguida determine a área e o perímetro de cada um deles. Na letra A, eu tenho 4, 6, 6, ou seja, aqui eu fui medir, deu 4, né, como aqui é paralelo 4, aqui deu 6 centímetros aqui. Para calcular a área, eu vou multiplicar, ou seja, são 2, 4, né, então 2 vezes 4 e 2 vezes o 6, ou 6 mais 6 também. Eu vou ter aí 8 mais 12, eu vou ter 20. Então, a minha figura A tem 20 centímetros de comprimento, ou seja, eu somei aí as minhas laterais, que são os perímetros. Agora, eu vou calcular a área. Minha área é comprimento vezes a largura, então, 6 vezes 4, eu tenho aí 24. Então, a minha área, 24 centímetros quadrados. Na figura B, ela tem 5 centímetros de cada lado. O meu perímetro eu vou somar, ou seja, 4 vezes 5, eu vou somar 5 mais 5 mais 5, eu vou ter 20 centímetros. Ou seja, o meu perímetro são de 20 centímetros. A área eu vou multiplicar a largura vezes o comprimento, né? Então, eu tenho 5 vezes 5, eu tenho 25 centímetros quadrados de área, né? 25 centímetros quadrados de área. Na letra C, eu vou ter 4 de comprimento e 6 de largura. Eu posso multiplicar 2 vezes 4, porque vai repetir o 4 aqui em cima, e 2 vezes 6, porque são 2 6, né? Ou seja, pode-se colocar 6 mais 6 e 4 mais 4, né? Eu vou ter aí 8
mais 12, que é igual a 20 centímetros. Ou seja, o meu perímetro da figura C são 20 centímetros quadrados. A área é o comprimento vezes a largura, ou seja, 6 vezes 4, 4 vezes 6, eu tenho aí 24. A letra D, eu tenho na letra D, depois 24. Na letra D, eu medi aí, meu comprimento deu 8 e a largura deu 3. Então, na minha figura, eu vou multiplicar 2 vezes 8, ou seja, porque eu tenho 8 e 8 aqui, né? No mesmo lado. 2 vezes 8, você pode também somar 8 mais 8, né? Que são os lados. E 3 mais 3, ou 2 vezes 3, coloquei em forma aqui de expressão numérica. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6. Eu tenho aí 22, ou seja, o meu perímetro é de 22 centímetros. A minha área eu calculo 8 vezes 3, ou seja, largura vezes altura. Eu tenho aí 24 centímetros, ou seja, da figura D, eu tenho perímetro de 22 centímetros e na área eu tenho 24 centímetros quadrados. Então, quais dos retângulos têm áreas iguais? As figuras A, áreas iguais, né? É a figura A figura C e a figura D, que tem 24. Os perímetros iguais, a figura A, que 20, a figura B com 20 e a figura C com 20 também. Quais são as áreas, as figuras que têm áreas e perímetros iguais? A figura A, que tem os e a figura C, que tem medidas iguais aí, né? E qual a relação da medida do perímetro dos retângulos que tem que tem área de mesma medida? Os perímetros são diferentes, né? Ó, 24, 24, mas o perímetro não é igual, não é 24, é 20, né? Então, os perímetros são diferentes. Qual a relação das áreas dos retângulos que têm perímetros iguais? As áreas são diferentes, né? Olha só, perímetro 20 aqui da figura A, perímetro da figura B 20 e o perímetro da figura C 20, mas só que a área é diferente, ó, né? Aqui é 24, 25 e 25 e 24 novamente. Então, as áreas são diferentes da figura, né? Do perímetro. Muito bem. Então, a nossa aula foi essa. Alunos, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.